Brasil, hoje existem dois tipos de justiça, a comum e a especializada. Nesta segunda opção é onde se encaixa a justiça militar. No fórum desta semana, nós vamos discutir as diferenças, as funções de cada uma delas e o que elas podem julgar. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio o juiz do Superior Tribunal Militar, Alexandre Quintas, e também a conselheira do Conselho Nacional de Justiça, Luísa Fritzen. Mas antes de iniciarmos aqui a nossa conversa, primeiro quero agradecê-los pela presença e convidá-los também a assistir uma reportagem que trata justamente desse assunto. Vamos acompanhar. Em alguns casos, há conflito de competência de onde o processo deve ser julgado, se na justiça comum ou na especializada. Algumas dessas questões já estão sendo analisadas pelo Supremo Tribunal Federal em ações diretas de inconstitucionalidade. Os conselheiros e outros representantes do Judiciário, do Governo Federal e do Legislativo discutem também se o Tribunal de Justiça pode ficar responsável pelo julgamento dos recursos e se deve haver uma carreira exclusiva. O conselheiro do CNJ, Gilberto Valente, falou sobre a ampliação ou a possível diminuição de competência para analisar ações cíveis disciplinares ou crimes dolosos contra a vida. Nesses casos, essa modificação da competência trazida pela emenda 45, que deixou monocraticamente o juiz competente para julgar as ações em que tiver civil como vítima de uma ação criminosa praticada por um militar, ele passa a ser julgado pelo juízo militar monocraticamente, não mais para o conselho. Isso também são transformações que podem ser implementadas também no âmbito da Justiça Militar da União. Já o conselheiro Saulo José Bahia falou sobre a composição da Justiça Militar. Nós já temos conhecimento de propostas no sentido de alteração da proporção de juízes de carreira em relação a não juízes de carreira, redução do número de ministros de 15 para 11, há uma proposta nesse sentido. Bem, conselheiro, antes de nós entrarmos aí nessa questão do conflito de competências, gostaria que a senhora falasse sobre a justiça comum e também a segunda instância na justiça militar, por exemplo. A justiça militar é uma só. Como é que funciona? Qual é a estrutura da justiça militar? Eu acho que quando a gente fala de justiça militar, primeiro a gente tem que entender que a justiça militar é uma justiça especializada, mas dentro dessa especialização existem dois modelos. O modelo de um segmento autônomo e de um segmento integrado à justiça militar comum, mais especializada para julgar os crimes militares praticados por militares. Isso é importante porque existe a Justiça Militar da União, mas existe também a Justiça Militar nos estados. Então, normalmente a gente pensa muito na Justiça Militar da União, que julga os membros das Forças Armadas, mas existe a Justiça Militar nos estados, que julga os integrantes das polícias militares e corpos de bombeiro. Nesse sistema da Justiça Militar do Estado, convivem dois modelos diferentes. Existe um modelo que a Justiça Militar o juiz é de carreira, de direito, e ele ocupa uma vara especializada que julga os militares que cometem crimes. E ali o rito do julgamento desses crimes, aí sim é um rito próprio, que tem na sua composição juízes não togados, que são os juízes militares. Em 3 estados da federação, existe o que a Constituição chamou de tribunais de justiça militares. Isso foi uma possibilidade da emenda 45, aonde as tropas de homens e mulheres das polícias militares é maior do que 20 mil. Então, hoje é Rio Grande do Sul, Minas Gerais e São Paulo. O Rio de Janeiro poderia ter, mas não tem. E optou por ter um tribunal de justiça comum. O que acontece na justiça militar estadual? O processo ele é julgado no rito previsto no Código de Processo Penal Militar, que há o componente, então, dos juízes militares, junto com o juiz togado comum, e os recursos sobem para o Tribunal de Justiça e são julgados numa Câmara criminal, normalmente, especializada em matéria criminal. Já nesses outros 3 tribunais, nesses 3 estados que eu citei, existe um tribunal especializado. Em São Paulo, por exemplo, existem 2 câmaras. A nossa comissão do Conselho Nacional de Justiça já visitou o tribunal em São Paulo. E então é um tribunal especializado, com juízes. E aí como é formado esse segundo grau? Esse segundo grau é formado com juízes togados,
que são promovidos a desembargadores, e também por juízes oriundos do 5º Constitucional, como outros tribunais, e oriundos da força policial, da Polícia Militar. Há estados que optam por um modelo de um segmento separado, com o Tribunal de Justiça Militar, 3 estados, e os demais optam por um sistema em que a vara é uma vara especializada dentro da justiça como um todo. Havia estados, inclusive, que faziam concursos para esse juiz militar estadual, mas hoje os concursos tendem a unificar. Agora, é importante dizer que, no âmbito do Ministério Público Estadual, não há diferença nenhuma. O promotor de Justiça Militar faz um concurso para o Ministério Público Estadual e vai ficar naquela vara, vai ser uma promotoria da Auditoria Militar, como poderia ser uma promotoria de família, uma promotoria criminal ou uma outra promotoria. Na área federal, não. O Ministério Público Militar é um ramo do Ministério Público da União, com concurso separado e com uma carreira separada. Então, a Justiça Militar comporta modelos diferentes na área federal e na área estadual. O que também difere das Forças Armadas e também polícias militar e o bombeiro, né? Porque também exatamente, porque o bombeiro faz parte da Polícia Militar. Os bombeiros também são julgados na nossa estrutura. A competência estadual está definida na Constituição, no 125, parágrafo 4º, que diz os militares do Estado. Né? E os militares do Estado são os policiais militares e os bombeiros militares. E a Justiça Militar da União, ela não separa, ela diz, julga os crimes militares definidos em lei. Então, a Justiça Militar da União, ela não definiu quem será o seu jurisdicionado, se é só o militar ou se o militar e o civil também. Né? E a legislação, o Decreto-Lei 1001 de 69, que é o Código Penal Militar, define quais são os crimes militares lá no artigo 9º, em tempo de paz. Né? E tanto na Justiça Militar da União pode ser julgado tanto o militar quanto o civil. Né? Na Justiça Militar do Estado, não. O Constituinte quis simplesmente colocar sob a jurisdição da Justiça Militar Estadual o policial militar e o bombeiro militar. Essa é uma das diferenças. E aí também é importante ressaltar essa diferença, que quando a gente fala em justiça militar estadual e federal, a gente na verdade, está falando em competências diferentes. Porque quando a Constituição, a emenda 45, que é a emenda da reforma do Judiciário de 2004, ela, para a Justiça Militar Estadual, ela definiu uma série de competências, uma competência civil, por exemplo, uma competência que diz que quando a vítima é civil, é o juiz togado que vai julgar. Nada disso foi dito para a Justiça Militar Federal, que é a Justiça Militar da União. E é daí que surgem alguns conflitos de competência, porque, embora o Código Militar, que é de 69, portanto, antes da Constituição de 88, e o próprio Código de Processo Penal Militar também antes da Constituição de 88, então, o que está estatuído num e outro devem ser harmonizados com a Constituição, num sistema que se fala se os artigos foram ou não recepcionados pela Constituição. Não é inconstitucional, né? Se foram recepcionados. Inconstitucional é aquilo que vem depois. O que vem antes tem que estar em harmonia com a Constituição, e aí o Supremo Tribunal Federal vai dizer se foi recepcionado. E é daí que surgem algumas questões, como, por exemplo, os civis, na ordem constitucional de 88, podem ser julgados pela Justiça Militar, e isso tem uma série de questionamentos no Supremo Tribunal Federal. Até colocando 2 exemplos aqui, doutor Alexandre, precisou esclarecer, vamos supor, uma briga entre 2 policiais dentro do quartel. Parece que fica um pouco mais fácil, 2 PMs, vamos supor que Estado de São Paulo, enfim, qualquer um outro, fica fácil definir a competência da Justiça Militar Estadual. Sim, aí estadual. Eu acho que não há dúvida qualquer, porque são 2 militares que estão dentro da administração e não podem brigar, não só independente de onde estiverem. Agora, porque militar ativo praticando crime contra militar ativo é competente a Justiça Militar do Estado ou da União. Fica muito claro aí, eu acho que quando a gente traz essa competência, a gente traz um outro conceito, quer dizer, é que o militar, ele está no exercício, ele é militar, então ele está distrito à hierarquia, à disciplina, nas suas atividades diárias, nas suas atividades civis. Como os membros do Ministério Público e da magistratura, nas suas atividades civis, têm direitos, mas também têm deveres, não é? E guardam aí uma respeitabilidade e um dever de agir de determinada forma, que não é porque não estão lá diante dos seus processos ou nos seus gabinetes que isso deixa de acontecer. Então, fica muito fácil essa questão. Eu acho que as questões se complicam um pouco. Por exemplo, quando um policial militar está fazendo um bico.
Sim. Não é isso? Uma atividade que não tem nada a ver. Ele está fazendo um bico. Ele é policial militar, mas ele está numa atividade extra, chamado bico. Ele está prestando segurança para alguém. Ou ele está como vigilante de uma empresa de segurança. E aí ele comete um crime. Esse crime é militar? Esse crime, né? no meu modo de entender, não tem nada a ver com militar. Não tem Embora nada, a jurisprudência tenha entendido que sim. Então eu acho que, e do ponto de vista da Justiça Militar da União, eu vou dar outro exemplo. O Batalhão do Exército, hoje, de Engenharia, o Batalhão do Exército de Engenharia, ele tem uma expertise reconhecida e muitas obras, o governo federal se utiliza em muito do Batalhão de Engenharia, dos engenheiros do Exército, que são militares, para a construção de obras públicas. Vamos dizer que ele utilize aquelas máquinas para subempreitar ou utilize indevidamente as máquinas para fins particulares. Já nasceu aí um problema de conflito de competência entre a Justiça Militar e esse é um exemplo real. Quer dizer, isso é da Justiça Militar e da Justiça Estadual. Claro que isso também está muito ligado ao problema dos tipos penais do Código Penal. Porque muitas vezes o que acontece é que justamente como o Código Penal Militar é um código mais antigo e o Código Penal comum sofreu uma série de alterações da legislação extravagante, parece muito mais razoável, pelo princípio da especialidade, você colocaria lá no crime dito comum. Mas, se você for considerar o crime da especialidade porque ele é militar, você acabaria punindo com um tipo não tão específico, previsto, já que não há um paralelismo total, pelo Código Penal. E aí fica parecendo que ele não está sendo punido efetivamente pelo crime que ele cometeu. O Código Penal Militar é de 69. Né? E, por óbvio, não sofreu modificações na legislação até hoje por falta de interesse do próprio legislador, que não dá atenção à justiça militar. É bom a gente colocar isso bem claro. Não é falta de cuidado da justiça militar, é falta de interesse do legislador em apontar vou dizer assim, o que está de errado no Código Penal e adequá-lo à nova realidade social. O direito penal tem que acompanhar a realidade social, tem que acompanhar o desenvolver da sociedade. E a sociedade militar se desenvolve também. Por exemplo, inserir dados falsos em sistemas computacional. Não tem no Código Penal Militar. Precisamos das pensões. Precisamos modificar o Código Penal. Precisamos da vontade política do legislador para modificar esse código e adequá-lo à realidade social. Agora, não quer dizer com isso que a Justiça Militar ela não tem instrumentos capazes, né, de, como é que eu vou dizer assim, tutelar os interesses das Forças Armadas e da Polícia Militar e Bombeiro Militar. Ela tem o Código Penal Militar, embora seja de 69, se quem for paginar o Código Penal Militar, vai ver que ele é um código ainda com institutos bastante modernos, embora seja bastante idoso, mas com institutos bastante modernos. Então, o código precisa de uma modificação, precisa de uma adequação, porque a sociedade mudou. Se a sociedade mudou, o Código Penal também tem que mudar, trazer à realidade o que a gente está vivendo hoje em dia. Nós vamos aqui fazer um rápido intervalo, na sequência estaremos de volta falando sobre a Justiça Militar. Até já. Estamos de volta com o programa Fórum, hoje falando sobre Justiça Militar. Então, Alexandre, inicialmente, deixa eu colocar um ponto aqui. A doutora Luísa trouxe aquele exemplo do engenheiro e tal, lá no primeiro bloco. Agora, vamos colocar essa... É uma discussão à parte, quando o Estado convoca, por exemplo, Forças Armadas para atuar numa operação, tal, seja, às vezes, em operações contra o crime organizado e tal. Enfim, mas quando vamos colocar aqui um soldado foi convocado, e uma tropa, e esse soldado comete um crime ali. Passa-se a responsabilidade por parte do Estado ou aí sim volta para a Justiça Militar mesmo? Já que ali tráfico de drogas vai inserir talvez num crime contra um civil. Vamos colocar dessa forma. Bom, a Justiça Militar ela tem uma competência bastante definida na Constituição da República. Né? Nós julgamos os crimes militares definidos em lei. Como eu já falei anteriormente, os crimes estão previstos no Código Penal Militar. Então, quando ocorre uma conduta criminosa, e essa conduta criminosa se verifica militar, ou seja, praticou uma conduta criminosa e esse crime é crime militar, a Justiça Militar vai ser a responsável por tutelar, por prestar jurisdição naquele caso concreto. Né? A Justiça Militar do Estado julga os policiais militares, os bombeiros militares, nos crimes militares. A Justiça Militar da União julga aquelas pessoas, independente se são militares ou civis, quando praticam crimes militares. Né? Então, praticou um crime militar, seja ele civil ou militar,
né? Não obstante a discussão que hoje em dia se trava a esse respeito no Supremo Tribunal Federal e no mundo também. O mundo discute muito essa questão da jurisdição militar, se ela se estende ao civil ou não. Né? Chama atenção para esse fato também, dessa discussão se a justiça militar julga o civil ou não, né? Para o modelo de justiça que o Brasil adotou desde a Constituição de 34. Ou seja, nós adotamos o sistema de justiça, né? Onde a justiça militar está inserida no Poder Judiciário. Né? Fazemos parte do Poder Judiciário, a Justiça Militar da União do Poder Judiciário Federal e a Justiça Militar Estadual da Justiça Militar do Estado. Então, a Justiça Militar foi dado pelo Constituinte, foi vontade do Constituinte que ele julgasse os crimes militares previstos em lei. E aí começa a haver uma série de diferenças da Justiça Militar Estadual da Justiça Militar da União. Né? Porque a reforma do Poder Judiciário que ocorreu em 2004, com a emenda 45, criou muitas assimetrias entre a Justiça Militar Estadual e a Justiça Militar da União. Né? E hoje nós, juízes da Justiça Militar da União, né, advogamos que nós mantemos a simetria, né, da Justiça Militar no Brasil, para que não tenhamos duas justiças militares julgando e com competências totalmente diferentes. Né? Queremos ter a simetria da Justiça Militar Estadual para julgar os crimes militares, para julgar monocraticamente os crimes que são praticados contra civis ou os crimes que não são propriamente militares. Né? Queremos presidir o Conselho de disciplina, o Conselho de Justiça, seja ele especial ou permanente, porque somos juízes togados e o Poder Judiciário é que esses órgãos funcionam. Né? Não há, a meu ver, como é que eu vou dizer, razão de ser o presidente do Conselho de Justiça, na Justiça Militar da União, ser um oficial da Força Armada, né? Até porque ele não é integrante do Poder Judiciário, e sim o magistrado de carreira. Então, nós queremos essa simetria. Né? E queremos também as reformas do Código Penal Militar, queremos as reformas também do Código de Processo Penal Militar. E, para garantir isso, né, o Superior Tribunal Militar montou, né, uma comissão formada por ilustres juristas, capitaneado pela ministra Maria Elizabeth, que ela é a ministra responsável por essa comissão para modificar ou para propor modificações no Código Penal Militar e no Código de Processo Penal Militar. Esse estudo já está pronto, né? E aí contamos também com a parceria com o CNJ, com a conselheira Luísa, que abriu para a gente essa porta, né, de nós discutirmos a justiça militar sem preconceito, sem bairrismo, sem qualquer preocupação em manter cargos, manter estrutura. Não, vamos discutir. Né? A justiça militar ela funciona no Brasil há mais de 200 anos. Né? Se ela funciona há mais de 200 anos, eu sempre ouvi dizer a extinção da justiça militar ela não serve, mas nunca me apontaram aonde está o erro da justiça militar. Né? Ela julga rápido. Ela não tem muito processo e julgar celeremente e julgar com poucos processos é o ideal que o juiz quer. Né? São os problemas verificados na justiça comum e que na justiça militar não tem. E dizem que querem acabar com a justiça militar, para inserir ela onde... Esse é um dos argumentos de quem quer acabar. Só que por que é importante, na verdade é o seguinte, por que é importante definir bem, e aí o Supremo realmente tem várias ações já nesse sentido, existem 3 ações diretas de inconstitucionalidade e alguns indicativos em habeas corpus sobre a competência. Porque, e essa questão de competência, é importante que se diga, não é um problema só da Justiça Militar e da Justiça Federal, da Justiça Militar da União e da Federal, não, é entre a Justiça Estadual e a Justiça Federal também. Porque muitas vezes isso também surge, quer dizer, o crime é federal, o crime é estadual. E aí, se você não tem muito isso muito bem claro... Né? Não, e se você não tem muito bem isso claro, o que acontece? Você pode dar uma nulidade no processo, botar o processo todo a perder, às vezes com uma sentença condenatória já, né, com réus presos e com consequências graves. Mas ao anular aquele processo, você começa tudo de novo. Então, toda aquela celeridade e aquele rito que foi... Ele ficou perdido, porque aí, muito provavelmente, esse processo, sobre ele vai acontecer a prescrição. Então, são essas questões de competência que precisam ficar bem definidas. Então, quando existe uma ação direta de inconstitucionalidade sobre o julgamento de civis na Justiça Militar, quer dizer, de fato, a Justiça Militar brasileira não é uma justiça marcial, é uma justiça ad hoc, não é nada disso. Ela é uma justiça especializada dentro do Poder Judiciário. Mas é preciso que fique claro quem ela julga e que tipo de crime ela julga, porque senão o processo acaba se perdendo. E aí a questão do julgamento de civil, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que o Brasil aderiu e inclusive aceita seus julgados, ela diz o seguinte, tem 2 precedentes, que os civis não podem ser julgados pela Justiça Militar
especialmente numa circunstância, quando as Forças Armadas estão no exercício de atividade policial. E quais são os precedentes? O precedente do México, que é o Exército sendo utilizado para o combate ao tráfico de drogas, e o precedente do Peru, quando as Forças Armadas foram usadas no combate ao terrorismo. Então, os precedentes são esses. Então, tem que ficar... Se o Supremo disser, não pode, o civil não pode ser julgado na situação em que as Forças Armadas estão no exercício da atividade policial, porque essa é outra ação direta de inconstitucionalidade que existe. Então, não, os civis não podem ser julgados nunca. Por exemplo, quando há o desacato e a desobediência, não pode. A questão é que a lei, ela é geral, mas vai se apresentando questões específicas. E vão se apresentando questões justamente porque você não tem um único código, você tem um código penal, você tem um código penal militar, você tem a legislação extravagante do Código Penal, você tem tipos que foram incorporados ao Código Penal e as mesmíssimas situações se apresentam na administração militar, que é o problema das pensões, né, para usar um exemplo aqui, que é a inserção de dados falsos. Quer dizer, o que é a inserção de dados falsos no sistema? Esse tipo ele não podia ser previsto, óbvio que não podia ser previsto, porque não havia sistema para se inserir dados falsos. Então, esse tipo penal, ele surge com uma evolução tecnológica e aí, evidentemente, que primeiro foram cometidos os delitos antes do tipo penal, porque, em regra, os movimentos da sociedade antecedem a sua transformação em direito, em lei. Mas o juiz está diante de uma situação que ele tem que decidir e não é dado. E aí, isso é muito comum em direito civil. Vou citar um exemplo para a gente fugir da área penal. Não existia desquite no Brasil, mas as pessoas se separavam e se uniam com outras pessoas e tinham filhos fora do casamento, que eram considerados os tais dos filhos ilegítimos, que a Constituição acabou com essa discriminação bárbara. Mas os juízes tinham que decidir, e se dividiam pensões, e se criava a situação da concubina, tudo isso antes da lei do divórcio, antes da Constituição. Porque o caso concreto levado ao juiz, o juiz não pode dizer, não vou prestar jurisdição. Isso aconteceu também com casais do mesmo sexo, isso acontece todos os dias, com situações que o legislador ele não consegue ver aquele caso geral, mas que vai aparecer um caso diferente diante do juiz. E no direito penal, muito interessante, às vezes nós estamos diante de uma situação, você olha aquilo, o membro do Ministério Público, ele olha aquilo e ele diz, não, esse é um ato ilícito, mas você não consegue necessariamente fazer a substituição do fato ao tipo. E o juiz, tanto há discussões que o juiz pode desclassificar, né? Então, quer dizer, veja como são situações. O Ministério Público acha que é um tipo e o outro. Então, e esses conflitos de competência, eles existem em vários ramos, tanto que a própria Constituição estabelece que quando há uma discussão sobre competência entre a Justiça Estadual e a Justiça Federal, existe um incidente específico, que é o conflito de competência, e é o Superior Tribunal de Justiça que vai fazer. O que é importante, o sistema ele nunca é preto no branco. O sistema apresenta nuances e discussões. Se fosse assim, não tinha acusação e defesa, e o juiz, às vezes, acha lá uma terceira posição, né, da tipificação, não acolhe parcialmente, julga parcialmente procedente a ação penal. Mas o que é importante é que o sistema tenha os seus mecanismos de chegar a um posicionamento geral. E, no caso do controle de constitucionalidade, isso acaba chegando ao Supremo Tribunal Federal, que acaba por definir essas questões de competência que não estão bem explicitadas na Constituição, porque ficaram no Código Penal, porque para a Justiça Estadual Militar é de um jeito, para a Justiça Militar Federal é de outro, porque quando a Constituição foi feita não se pensava no exercício das Forças Armadas como força policial, essa já é uma emenda, e já houve a modificação depois da Lei Complementar das Forças Armadas, e tem muitas discussões. Então, realmente, eu acho assim, o debate fascinante, e nós poderíamos ficar aqui. Alexandre, muito obrigado, Luísa, conselheira. Muito obrigado também pela presença, pelos esclarecimentos. Lembro que você pode participar do fórum, fórum@stf.jus.br. O programa também pode ser visto no site da TV Justiça, www.tvjustiça.jus.br. Obrigado e até o próximo encontro.